bem-vindos ao canal A Palavra Pura. Eu sou Isabela Carini e estou aqui para ler a Palavra de Deus exatamente como ela é, amém? Hoje vamos continuar a leitura de Gênesis no capítulo 18 e quero te agradecer por você estar aqui comigo, me acompanhar, se inscrever no canal e dar o seu like. E vamos lá, que o Senhor te guarde, te abençoe, te dê uma ótima leitura e entendimento. 18. E o Senhor apareceu a ele nas planícies de Manré. E ele sentou-se à porta da tenda no calor do dia. E ele elevou seus olhos para cima e olhou. E eis que 3 homens estavam em pé com ele. E quando ele os viu, ele correu da porta da tenda para encontrá-los. E se curvou diante da terra. E disse: Meus senhores, se agora eu encontrei favor aos teus olhos, suplico que não passes de teu servo. Peguem um pouco de água, peço-vos, e lavai os vossos pés e descansai debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão e confortai os vossos corações. Depois disso, passareis. E adiante, pois para isto vieste o vosso servo. E eles disseram: faze como disseste. Então Abraão se apressou para dentro da sua tenda até Sara e disse: prepara depressa 3 medidas de farinha fina, amassa e faça bolos sobre a lareira. E Abraão correu para o rebanho e trouxe um novilho tenro e bom, e deu a um dos jovens. E ele se apressou para prepará-lo. E ele pegou manteiga, leite e o novilho que havia preparado e colocou diante deles. E ele ficou em pé, junto deles, debaixo da árvore, e eles comeram. E eles disseram: onde está Sara, tua mulher? E Abraão disse: eis que está a tenda. E ele disse: eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara o ouviu na porta da tenda, que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados na idade. E cessou de estar com Sara à maneira das mulheres. Por isso, Sara riu-se dentro de si, dizendo: depois de tão envelhecida, eu terei o prazer, e o meu senhor sendo também velho? E o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu, dizendo: é verdade que eu, que sou velha, gerarei uma criança? Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? No tempo determinado, eu retornarei a ti, de acordo com o tempo de vida. E Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: eu não ri, pois ela estava com medo. E ele disse: não, mas tu riste. E os homens se levantaram dali e olharam para Sodoma, e Abraão foi com eles para levá-los ao caminho. E o Senhor disse: eu ocultarei de Abraão as coisas que faço, vendo que Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele. Porque eu conheço que ele ordenará os seus filhos e a sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. E o Senhor disse: porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o pecado é muito grave, eu descerei agora, e verei se eles fizeram segundo o clamor que veio a mim. E se não, eu subirei, e os homens voltarão às suas faces dali. E os homens, próximo versículo, e os homens voltaram às suas faces dali, ou seja, deram uma volta. E foram em direção a Sodoma, mas Abraão ainda estava em pé diante do Senhor. E Abraão se
aproximou e disse: Tu destruirás também os justos com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão nela? Esteja longe de ti fazer segundo essa maneira, matar os justos, os ímpios, e os justos sejam como os ímpios. Isso esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor disse: Se eu achar 50 justos na cidade de Sodoma, então eu pouparei todo o lugar por causa deles. E Abraão respondeu: Eis que agora resolvi falar ao Senhor, que sou somente pó e cinzas. Se porventura faltarem 5 dos 50 justos, tu destruirás toda aquela cidade por falta dos 5? E Deus disse: Se eu achar em Sodoma 5, se eu achar ali 45, eu não a destruirei. E falou-lhe mais uma vez Abraão: Se porventura acharem ali 40, e o Senhor disse: Também não destruirei por causa dos 40. Então, continua Abraão a rogar: não se ire, Senhor, eu falarei. Se porventura achares 30. E o Senhor respondeu: Não farei, se eu encontrar 30 ali. E ele disse: Não se ire, Senhor, e se eu ainda falarei somente uma vez, se porventura se encontrar 10. E o Senhor disse: Não a destruirei se tiver 10 justos em Sodoma. E o Senhor foi pelo seu caminho, assim que deixou de falar com Abraão, e Abraão retornou ao seu lugar. 19. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló, sobrinho de Abraão, estava sentado no portão de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los, e ele curvou-se sobre a sua face em direção à terra. E ele disse: Eis agora, meus senhores, entrai, rogo-vos, na casa do vosso servo, e ficai a noite toda, e lavai os vossos pés, e levantareis cedo, e ireis no vosso caminho. E eles disseram: Não, nós permanecemos na rua toda a noite. E Ló insistiu com eles grandemente, e foram com ele, e entraram em sua casa, e ele lhes fez um banquete, assou pão sem fermento, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa, tanto os velhos como os jovens, todo o povo de cada quarteirão. Eles chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão aqueles homens que vieram a ti esta noite? Traze-o para fora, para que nós possamos conhecê-lo. E Ló saiu à porta até eles e fechou a porta atrás de si, e disse: Rogo-vos, irmãos, que não venhais a agir tão perversamente. Eis que eu tenho 2 filhas e não conheceram o homem. Suplico-vos, deixai que eu as traga a vós, e fazei a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém, a estes homens não façais nada, pois eles vieram sob a sombra do meu telhado. E eles disseram: Para trás. E eles disseram novamente: Este indivíduo veio aqui para peregrinar, e ele quer ser juiz. Agora agiremos pior contigo do que com eles. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre Ló, e chegaram perto de quebrar a porta. Mas os homens estenderam suas mãos e puxaram Ló para dentro da casa, até eles, e fecharam uma porta. E eles feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto pequenos quanto grandes, de modo que se cansaram tentando achar a porta. E os homens disseram a Ló: Tens mais alguém aqui, genro, e teus filhos, das tuas filhas, e qualquer que tiveres na cidade, traze-os para fora deste lugar.
porque nós destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. E Ló saiu e falou com os genros que haviam casado com suas filhas e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas ele parecia com alguém que zombava dos seus genros. E quando a manhã levantou-se, então os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas filhas, e vai para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. E enquanto ele demorava, os homens seguravam sua mão e a mão das suas filhas, e a mão das suas filhas, da sua mulher e das suas filhas. O Senhor foi misericordioso com eles e o tiraram, e o colocaram fora da cidade. E aconteceu que, quando os haviam trazido para fora dali, ele disse: foge pela tua vida, não olhes para trás, não fiques em toda esta planície, foge para o monte, para que não sejas consumido. E Ló lhes disse: assim não, meu senhor. Eis que agora teu servo encontrou graça aos teus olhos, e magnificaste a tua misericórdia, que mostraste ao salvar a minha vida. E eu não posso fugir para o monte, para que o mal não me alcance e eu morra. E eis que esta cidade está próxima para fugir. Esta cidade próxima para fugir é muito pequena. Deixa que eu fuja para lá. Não é pequena? E minha alma viverá. E ele lhe disse: vê, aceita-te também com respeito a estas coisas, que eu não derrubarei esta cidade pela qual tu falaste. Apressa-te, fuja para lá, pois eu não posso fazer coisa alguma até que chegues lá. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou na cidade de Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre de fogo do Senhor desde o céu. E ele derrubou aquelas cidades e todas as planícies e todos os habitantes das cidades e o que crescia sobre a terra. Mas a sua mulher olhou para trás e ela se tornou um pilar de sal. Abraão levantou-se cedo de manhã e foi para o lugar onde havia estado de pé diante do Senhor. E ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda aquela terra e planície, e eis que viu a fumaça da terra, que subia de uma fornalha. E aconteceu que, quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló no meio da destruição. Quando ele derrubou as cidades em que Ló habitara, e Ló subiu a Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, pois ele temia habitar em Zoar, e ele habitou em uma caverna, ele e as duas filhas. E a primogênita disse à mais jovem: nosso pai está velho, e não há homem na terra para entrar em nós, segundo a maneira de toda a terra. Vem, façamos o pai beber vinho e deitaremos com ele, para que possamos preservar a semente de nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite, e a primogênita entrou e deitou com seu pai, e ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. E aconteceu que no dia seguinte a primogênita disse à mais jovem: eis que eu deitei com o pai na noite passada. Faça-lo beber vinho esta noite também, e entra tu e deita com ele, para que possamos preservar a semente do nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite também, e a mais jovem se levantou, deitou com o pai, e ele não percebeu quando ela deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. A primogênita deu à luz a Moabe, este mesmo é o pai dos moabitas até os dias de hoje.
E a mais jovem deu à luz a um filho e chamou de Ben-Ammi. Este mesmo é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Finalizamos mais um capítulo, dessa vez falando sobre Ló e a destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos continuar na próxima leitura, o capítulo 20. Beijinho, obrigada por você estar aqui comigo. Tenha uma boa semana.